Vamos falar sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é muito delicada. A defesa de Bolsonaro protocolou nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal, a Alexandre de Moraes, um pedido para autorização de procedimentos cirúrgicos classificados como de máxima urgência. Entre eles está a correção de hérnias inguinais bilaterais e um bloqueio anestésico do nervo frênico para tratar problemas intestinais e crises que a gente já sabe, de soluço, também algumas vezes de vômitos, dificuldade de digestão, de dormir, segundo o relatório médico, apresentado aos autos. A defesa também pede que Bolsonaro seja autorizado a cumprir prisão domiciliar humanitária para a realização dos procedimentos. Carlos Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais, publicou um vídeo da época em que Bolsonaro estava internado pelo atentado que sofreu com faca, e aí trouxe um texto todo dizendo que o sistema tentou matá-lo, que a facada não foi apenas um ataque físico, que a tentativa foi covarde de encerrar um projeto, de silenciar uma voz e sufocar a esperança de milhões de brasileiros. Para falar um pouco mais sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse cenário geral de Jair Bolsonaro nesse momento, preso em regime fechado na superintendência da PF, pode ser que ele seja transferido para Papuda, Papudinha. Paulo Bilinski, deputado federal do PL de São Paulo, esteve visitando Jair Bolsonaro, conversa com a gente agora. Tudo bem, deputado? Bom dia, bem-vindo como sempre. Bom dia, meninas. Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estive na sede da Polícia Federal na última sexta-feira. Foi uma visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes por requerimento da Comissão de Segurança Pública. Eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Então, nós fizemos uma visita que tinha por objetivo inspecionar o local em que o presidente está preso. E a notícia não é boa. A notícia é, muito pelo contrário, ela é muito triste, muito assustadora. O presidente tem 70 anos de idade. Ele passou por diversas cirurgias abdominais. Ele tem graves problemas no intestino, no trato intestinal. E a pior coisa que você pode fazer uma pessoa na condição dele é impedir movimentação, né? Então, hoje, das 24 horas do dia, ele passa 22 horas numa sala de 3 por 4 metros, com uma cama no meio. Ou seja, ele não consegue se movimentar, ele não consegue deambular, andar, que é uma coisa tão importante para a nossa saúde, para o funcionamento correto do nosso corpo. Então, ele está nessa condição de extrema restrição da movimentação corpórea, e ele está já sofrendo as consequências disso. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente por em torno de 30 minutos, e tive a oportunidade de visitar tanto a cela dele, essa sala de 3 por 4 metros, quanto a área em que ele é permitido banho de sol por 2 horas por dia. E eu vou colocar aqui uma questão muito grave para vocês. Os piores presos do Brasil não ficam 2 horas só no banho de sol. O normal é um preso passar praticamente a totalidade do dia fora da cela, em pátios, andando, se movimentando. Eu sei que vocês, né, e a maioria dos nossos ouvintes, nunca visitaram uma cadeia pública, mas eu já fui até diretor de cadeia pública no interior do estado de São Paulo. Eu posso dizer para vocês, a realidade do presidente Bolsonaro é a pior de qualquer preso do Brasil hoje. Nem os criminosos no regime disciplinar diferenciado, o RDD, passam tão pouco tempo em movimento quanto o nosso presidente. Eu estou muito preocupado. Todas as coisas que todos os elementos que o Flávio trouxe, que a família Bolsonaro traz sobre as condições de saúde do presidente são extremamente importantes e devem ser levadas em consideração. O Supremo Tribunal Federal não quis autorizar as intervenções cirúrgicas com base em exames de 3 meses de idade, porque eram exames velhos, e obrigou que esses exames fossem repetidos. Eles foram repetidos e a indicação cirúrgica permanece, ou seja, o Supremo está atrasando um tratamento médico urgente. Essas hérnias que o presidente apresenta na região do quadril,
são hérnias que podem causar, sim, obstrução do intestino e situações de risco de vida urgente. Ele precisa da prisão domiciliar como única forma de garantir que ele vai receber o cuidado necessário para uma pessoa com 70 anos de idade, que apresenta o quadro de saúde que ele apresenta. Deputado, realmente é bem perigosa essa situação do ex-presidente Bolsonaro. Estamos todos muito apreensivos. Há possibilidade do ex-presidente ser transferido para o presídio da Papudinha? Tendo em vista que o Anderson Torres já está lá e nessa situação que o senhor falou de se movimentar mais, em caso de não conseguir ir logo para domiciliar? Olha só, a cela que o presidente está hoje é uma cela de trânsito. O que é uma cela de trânsito? Então, é como eu tinha na minha delegacia. Você prendeu o indivíduo em flagrante, cumpriu um mandato de prisão contra o indivíduo, você traz ele para a delegacia, para a realização dos atos de polícia judiciária, e depois você transfere ele para uma estrutura que tenha a capacidade de receber um preso. O local onde o presidente está não é apropriado, tá? Só para vocês terem uma ideia, a sala que ele fica é grudada parede com parede com o ar-condicionado central do prédio da Polícia Federal. Não é uma maquininha de ar-condicionado comum, é o ar-condicionado central do prédio inteiro. Ou seja, ele fica fazendo barulho 24 horas por dia, ininterruptamente, 7 dias por semana. Esse barulho é tortura. Você submeter uma pessoa a esse tipo de tratamento é tortura. Nem a Convenção de Genebra contra a tortura de presos em guerras permite que seja feito esse tipo de coisa que está sendo feito com o presidente. O ideal para a condição de saúde dele, e aí a gente está falando do que é o justo, o que deve ser feito. Óbvio que ele nem deveria estar preso, mas estando preso, ele deve estar em prisão domiciliar, porque na casa dele ele recebe a alimentação apropriada, a atenção necessária, porque ele não pode ficar sem o olho de alguém que está verificando como está a saúde dele. Ele pode, durante o sono, ter por causa do soluço, né, vomitar e aspirar o vômito e entrar em parada respiratória. Ele pode ter um acidente vascular cerebral, ele pode ter uma parada cardíaca, ele pode ter uma série de problemas que exigem essa fiscalização de uma pessoa próxima, verificando a condição de saúde dele. Então, transferi-lo da sede da Polícia Federal para outra prisão como a Papudinha não é a medida de justiça, não é o que é necessário para a saúde dele. Para manter a saúde do presidente Bolsonaro, a única alternativa é a prisão domiciliar. Paulo, eu acho que a maioria de nós brasileiros, né, nós estamos bem apreensivos. Eu acho que existe uma corrida contra o relógio, né, para salvar a vida do ex-presidente. E aí, diante desse cenário, né, catastrófico, como você explica o silêncio ou até a condescendência diante dos que hoje traem Jair Bolsonaro, enquanto estamos lutando contra o tempo com a saúde dele tão debilitada? Eu acredito que o poder ele se manifesta em Brasília de uma forma muito estranha. Ele não é baseado no voto, né? O presidente Bolsonaro ele tem uma coisa que ninguém tem, ninguém no Centrão tem, que é voto. Voto é a confiança do povo. Quem tem voto é que tem que tomar decisão. Aqui em Brasília, algumas decisões são tomadas por pessoas que têm capacidade de fazer acordos espúrios, né? Em troca de dinheiro, em troca de cargo, em troca de posições, de prestígio aos olhos desses homens. Então, eu acredito que a maior parte das manifestações, da ausência de manifestação ou da falta de defesa, são pessoas que não têm voto, não têm
capacidade de articulação com o público, né? E aí acabam entendendo que o Jair Bolsonaro atrapalha, né? A família Bolsonaro atrapalha os negócios deles. Eu digo, eu estou na política para fazer aquilo que é necessário pelo país, pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Mas não é o que a gente vê no dia a dia. Aqui a gente vê o contrário. A gente vê políticos que têm interesses particulares econômicos, interesses de ego, em outros interesses em mente. Então eu entendo a falta de apoio e até mesmo o silêncio de algumas partes que não têm voto, não têm força do povo, e aí estão enxergando a ausência do Jair, a ausência da família Bolsonaro como uma possibilidade de continuar ganhando dinheiro. Ainda bem que o Flávio se colocou, né, claro, escolhido pelo nosso presidente nessa missão, e está mostrando, né, as pesquisas mostram isso. Mostram que quem tem que mandar no Brasil é quem tem voto, quem tem capacidade de representar o povo, e é Flávio Bolsonaro. Deputado, bem lembrado, né? Não dá para tirar o povo da equação. Deputado, eu queria ouvi-lo em relação ao PL da dosimetria que está agora no Senado, mas há uma preocupação de que talvez penas de outros criminosos que não os manifestantes do 8 de janeiro possam ser reduzidas. Então, com isso, ao que tudo indica, deve ficar essa votação só para o ano que vem. Talvez tenha alguma alteração, com isso provavelmente precise voltar para a Câmara. Então, eu queria ouvi-lo em relação a isso, porque, de novo, né, além do presidente Bolsonaro, tem todos os manifestantes que aguardam isso para voltar aí para suas famílias. O presidente, ele mandou um recado, né? Ele disse o seguinte, para parabenizar todos que votaram a favor do PL da dosimetria, porque o objetivo desse projeto de lei era colocar essas pessoas que injustamente foram presas em liberdade. O presidente entende que a anistia era o justo, né? Aqui a gente não está falando, a gente está falando entre a diferença entre justiça e aquilo que é possível, aquilo que é o justo e aquilo que é o possível. O justo é a anistia. Se a gente aprovasse anistia, não ia ter nenhuma discussão sobre pode beneficiar alguém que não deveria. Por quê? Porque a anistia é em relação a fatos específicos, né? O que a esquerda está tentando fazer é colocar a dosimetria como algo que não pode ser aprovado, né? E agora pelo Senado, que a gente sabe que são, na sua maioria, vendidos. O Senado, hoje, em sua maioria, é vendido, é prostituído, para usar uma palavra aí fazendo referência ao nosso grande Zezé, né? O que a gente quer dizer com isso? Que o Senado não representa mais o povo do Estado que foi eleito, né? O Senado hoje representa interesses particulares e é por isso que a gente tem tanta dificuldade em aprovar a legislação própria. O correto seria a anistia. A dosimetria é o que a gente tem como possível e que foi aprovado na Câmara dos Deputados, aguardando agora a aprovação do Senado. Muitas vidas envolvidas, estamos falando de famílias, pessoas doentes, né, que já estão pagando essa punição injusta há um tempão. A gente fica assim, aceitamos essa dosimetria então, tentamos a anistia depois. É uma discussão complexa, por isso a gente agradece seus esclarecimentos, sei da sua agenda corrida. Muito obrigada pela participação, ótima terça, volte outras vezes. Abração. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.